O Control Flow Graph ele dá o fluxo dentro de cada método, mas quem chama que método? Então isso é representado pelo Call Graph. Então se eu quiser saber se o método X ele é chamado a partir do main, eu preciso construir um Call Graph. É a melhor forma de responder isso daí. E isso é interessante porque para detectar dead code, por exemplo, métodos que nunca são chamados, esse pode ser uma boa abordagem. Se tem um método que não aparece aí, né, nas chamadas a partir do main, ele nunca vai ser chamado no meu código, a não ser que aquilo seja uma API, então eu posso eliminar ele. Basicamente o Call Graph, cada nó é uma chamada de método que foi feita em algum ponto do programa. Estou assumindo aqui que o raiz é o método main, é a chamada ao método main feita pelo ambiente de execução da linguagem que a gente está usando. E esse main aqui, ele tem 3 nós filhos abaixo dele que representam os 3 métodos ou construtores que foram chamados por ele. Num Call Graph, cada nó é uma chamada de método. O raiz aí é um que a gente chama um ponto de entrada. Normalmente é um método que é chamado pelo ambiente de execução. Pode configurar isso na análise. E cada outro nó é uma chamada de método que aconteceu no método pai. Então aqui ó, o main chama o construtor de student para criar um student, depois chama o método clone em cima desse student e depois ele chama o construtor de string para criar um string. O clone chama o método copy from e chama também o construtor de student, e o copy from chama o copy goes from. Então a gente tem essa visão das possíveis cadeias de chamada de método. Cada caminho nesse grafo é uma possível cadeia de execução de método. Control Flow dá mais essa visão interna de um método específico, aqui dá a visão das chamadas entre métodos. Então isso daí normalmente é o que distingue uma análise que a gente chama de interprocedural de uma análise intraprocedural. A análise intraprocedural foca apenas dentro do método. A interprocedural precisa desse Call Graph para entender e para fazer essa análise também entre chamadas de método. Então aqui nesse caso, uma análise intraprocedural de tent começaria com x igual a 1, iria para o x igual a z lá, e no M ela simplesmente pularia para o próximo comando, assumindo que o M1 não vazaria ninguém, ou o que acontece lá dentro do M eu não quero saber. Ela já pularia para o próximo ponto e iria adiante. Uma análise interprocedural iria lá no corpo de M, que é o y igual a z, a gente está vendo aí do lado direito, e aí faria as alterações na abstração com base nisso. Então, a análise intraprocedural, ela ignora o que é feito durante a execução do método que é chamado, no corpo do método que está sendo analisado. A análise interprocedural vai mais a fundo. Então tem essa distinção aí também. Como eu falei também, todas essas representações podem ter mais informações, tanto de tipos, como eu dei o exemplo, como de fluxo de dados, de várias outras informações. De fluxo de dados, eu poderia ter, por exemplo, num PDG, que é chamado esse outro grafo, PDG, ele tem arestas representando o fluxo de controle, mas ele tem também arestas representando outros aspectos, como o fluxo de dados. Então, se uma variável que é setada lá em cima é lida lá embaixo, a gente tem um outro tipo de aresta, a gente representaria com a outra cor ali na figura, que representa aquele fluxo de informação.